Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Terça-feira, 23 de maio. Mistério, Babilônia, a Grande. Nós vimos que no capítulo 17 tem um título ali que a Babilônia é o mistério. Esse termo mistério significa a seguinte questão que eu falei um pouco para vocês sobre isso ontem. Ela tem uma aparência de igreja, ela tem uma aparência de santidade, mas como diz o texto de Paulo, né? Mas nega a sua eficácia. Então destes deve afastar-se. Se porventura qualquer denominação cristã profere o nome de Cristo, fala de Cristo, demonstra ter relacionamento com ela através de sua fala, mas não vive o conceito da Bíblia, essa deve ser descartada. O que é que diz o texto de Isaías? A lei e ao testemunho, se não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. A gente tem que ter muito cuidado, irmãos, se o que nós estamos seguindo, uma corrente religiosa, é pautada na Bíblia. Sabe? O salmo, ou o texto que se encontra no meio da Bíblia, é o Salmo 118, o verso 8. E lá diz assim: melhor é confiar em Deus do que confiar no homem. Melhor refugiar em Deus do que confiar em príncipes. Então, assim, o texto que está no meio faz menção à confiança primeiramente em Deus. E a lição aqui faz menção a isso: confiar e aguardar. Né? O próprio texto sagrado nos diz assim: confia, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mesmo salmo diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Então, aqueles que esperam em Cristo, nele receberão o seu sustento, a sua resposta, o seu auxílio. Quando a igreja babilônica, que se une ao poder político, e agora as pessoas vão estar querendo colocar a sua confiança em poder político, porque eles aparentemente farão algo e vão trazer-me conforto, eu deixo de confiar em Deus. O ideal seria sempre ou será sempre confiar em Deus. O ideal é sempre esperar em Deus, sabe? Na vitória, na luta, na batalha espiritual, só vence aquele que entrega. Não é aquele que luta. É interessante essa expressão, né? Por isso que o texto fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Se eu me entrego a Ele, Deus fará algo por mim. Só que é claro que a minha entrega não envolve simplesmente deixar na mão de Deus e ficar de braços cruzados. É deixar nas mãos de Deus e confiar nele, a ponto de quando a adversidade vier, eu não fraquejar, eu não esmorecer, eu não desanimar. Eu simplesmente devo fazer valer com que essa entrega seja absoluta. Eu deixei nas mãos de Deus. Eu sou o seu filho. Eu sou o seu súdito. Logo esperarei em sua providência. E aqui o texto nos faz menção à origem de Babel quando fala da planície de Siná. Nós sabemos, irmãos, que o povo fez aquela torre, construiu aquele monumento com o propósito de o seu nome não ser apagado, do seu nome não ser de fato colocado para de lado. E é interessante isso, né? Deus, quando quer exterminar algo, ele fala: eu vou apagar. Assim ele falou também para Abimeleque: apagarei o nome de Abimeleque, ou de Abimeleque, perdão, dizendo. Então, assim, todos os Amaleques, perdão, Abimeleque era o rei, os Amalequitas. Então, até inclusive foi esse uma das orientações iniciais que ele deu para Samuel fazer para Saul, coisa que não aconteceu. Aqui, inicialmente, você nota quem queria com que o seu nome não fosse apagado, mas que fosse um nome que tivesse sido, que se tornasse renomado. De fato, foi renomado. A Torre de Babel ficou com um nome que não foi apagado, mas por causa da sua historicidade negativa. Ellen White chega a descrever que quando eles construíram aquela torre, eles o fizeram com o propósito de que caso viesse um outro dilúvio, eles não seriam mais mortos ou atingidos. Porque diz a história que eles fizeram a torre que foi mais alta do que onde as águas do dilúvio alcançaram. Logo, eles afrontaram a Deus. Ali é um ponto que se chama rebeldia, ou rebelião contra Deus, porque o próprio Deus tinha dito: colocarei um arco para que vocês então possam ter a convicção de que o mundo não mais será destruído com água. Quer dizer, a palavra de Deus, ela tem que ser aceita, acreditada, levada com seriedade, coisa que não fez. Por isso que essa Babilônia, ela se torna uma cidade, uma nação prostituta, um grupo religioso prostituto, porque ele deixa os ensinamentos de Cristo, deixa de ouvir a palavra de Deus, deixa de aceitar. Deus tinha dito que não ia mais destruir o mundo com água. Então essa rebelião deles fazerem algo com as suas próprias forças e buscarem recurso a Deus com as suas próprias obras foi que denominou então aquela confusão que veio em seguida. Porque a confusão que aconteceu ali
embora o nome Babel quer dizer portal dos deuses, né, ou portão do céu, eles fizeram para alcançar a Deus com suas obras, mas não é essa a maneira como devemos buscarmos a Deus. Buscarmos a Deus deve ser através de uma submissão. E naquela situação, Ellen White chega a descrever que em cada andar existia um ídolo, um ponto de idolatria. Então eles fizeram um monumento com um propósito idólatra de rebelião contra Deus. E quando Deus então começa a divergir os seus idiomas, de um andar para o outro, quem pedia um objeto, ele receberia outro, porque eles não conseguiam entender o que o outro falava. Logo, o que aconteceu antes, o nome que era dado como portal de Deus, ou portão do céu, passou a ser confusão pelo que repercutiu. Isso a gente vê na Bíblia várias vezes, né? Os nomes são mudados pela ocasião que o cerca. E aquela ocasião, naquele momento, repercutiu em uma mudança. Babel, que poderia ser portal do céu ou portão de Deus, passou a ser confusão. E a Babilônia da qual estamos falando hoje também tem a mesma descrição. Sabemos que a Babilônia, de maneira nação, né, uma nação que foi construída, por uma cidade que foi construída, ela estava também sobre o rio Eufrates, sobre as águas. E aqui a Babilônia é descrita como estando sobre muitas águas. No capítulo 17, verso 15, nós falamos sobre isso ontem. As nações, os povos, nações e línguas são as águas que ela está assentada. E aqui eu entendo que a Babilônia, de fato, se tornará o ponto ou a nação rebelde contra Deus, contra o Cordeiro e os seus, que são aqueles que nós falamos ontem, os chamados, e na verdade é o verso para memorizar, né? Os chamados, os escolhidos e os fiéis. Se eu e você formos fiéis e formos sinceros e se deixarmos ser escolhidos por Deus, seremos vencedores. O tema da lição fala mistério, Babilônia a Grande. Ela é chamada de a mãe das meretrizes e das abominações. É dela que veio toda a doutrina falsa. É da Babilônia que veio depois se disseminando muitas crenças que não são, não são em conformidade com o que Deus nos diz em sua palavra. Exemplo, intercessão de Maria. A Bíblia nunca fala que o ser humano poderia ser intermediador de uma pessoa e outra, mas isso foi introduzido. A oração dos padres, no que diz respeito à questão de você ir até um padre confessar e ele poder perdoar seus pecados. Biblicamente falando, o que é que a Bíblia nos fala? Entra no teu quarto e fecha a porta, e o teu pai que está em secreto te ouvirá. Um outro ponto, a doutrina do inferno, o purgatório, o limbo, sabe, irmãos, a transubstanciação, são muitas doutrinas falsas, muitos vinhos, podemos dizer assim, de maneira pluralizada, que introduziu no meio do cristianismo, e hoje muitos acreditam nisso, mas muitos acreditam nisto mesmo. Um dos pontos que diverge, inclusive a igreja que eu faço parte, que é a igreja adventista, é a guarda do domingo, porque o Catecismo Romano fala, guardai domingos e festa de guarda. O quarto mandamento nos diz, lembra-te do dia do sábado para santificar. Então, todas as vezes que você vê uma doutrina sendo levantada, da qual não tem fundamento na Bíblia, ela é considerada como uma falsa doutrina, ou como uma doutrina espúria, uma que faz parte do vinho da Babilônia, que embriaga todos os seus. Que Deus, portanto, nos livre desse mal, e que nós possamos, então, levar em consideração a colocarmos a Deus como autoridade e sermos dependentes unicamente da sua palavra. Se assim formos, seremos mais que vencedores. E Cristo nos diz, né? No mundo vamos passar por aflições, mas que tenhamos um ânimo verdadeiro, um ânimo bom, porque Ele venceu o mundo. E nós, estando nele, venceremos também. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos Teus conselhos. Suplicamos, Senhor, que o Senhor nos auxilie para mantermos sempre viva a autoridade da Tua palavra e desta feita possamos viver à luz da Tua vontade. Perdoa nossos pecados, nos dá um dia de paz e obrigado, Senhor, pela certeza da salvação em Cristo Jesus e nos livra das doutrinas e das crenças infundadas em tradições humanas, em tudo que é contrário à Tua palavra e nos dá força para nos entregar a Ti e confiar tão somente no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia para você, que a bênção dos céus repouse sobre sua vida e que Ele continue conduzindo a sua vida desde agora e para sempre. Até o próximo estudo. Até logo.